Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente traz para você aqui na sua casa para que a gente possa compartilhar contigo as vivências, as lutas, os desafios e as conquistas da nossa comunidade. Que nós temos uma comunidade negra muito atuante aqui em Santa Maria e dentro dessa atuação, aonde nós estamos? Em que lugares nós estamos? Você percebe a nossa presença junto de você, aonde você está, na sua empresa, no seu trabalho, aonde os seus filhos estudam? Pois é, aqui a gente traz um pouquinho, uma amostra de tudo de bom e de lindo que essa comunidade faz. E hoje eu tenho aqui uma personalidade. Hoje nós vamos conversar com a Djene Ribeiro. Djene, não posso pronunciar errado, Djene. É Jane. Jane, é assim que se pronuncia, Jane. Jane, muito obrigada por você ter aceito estar aqui comigo. Eu tenho assim uma admiração muito grande por tudo que você faz, por tudo que você é. E nesse ser, eu acho que é muito importante. A pessoa intensa, a pessoa que luta, sabe aquelas mulheres assim, aqui ao mesmo tempo, eu agora falando, é para ela falar dela, né? Mas eu tô falando dela. Ao mesmo tempo que tá ali na rua, no embate, na correria, na briga, tu também está dentro de uma mesa de discussão, discutindo de igual para igual, com categoria, com qualidade, com profundidade de conhecimento. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que te agradeço, é sempre muito bom estarmos juntos. Inclusive, estava com saudade, né? Dos nossos encontros, das nossas resenhas e dos nossos debates. E de fato, né, é importante esse espaço que tu dispõe de colocar a visibilidade, já que, num contexto geral, né, o grande objetivo é nos apagar e nos tirar do foco e nos tirar dos espaços. Então, no momento que tu abre um espaço para que a gente traga para o conhecimento, para que os nossos também se identifiquem, de saber que sim, nós temos pessoas nossas, isso não é segregar, como a gente muitas vezes é acusado, né? Ah, mas vocês criam espaços, criam nichos, vocês acabam segregando ou excluindo as outras pessoas. É importante que os nossos, principalmente, em primeiro lugar, se reconheçam. E que também as demais pessoas nos entendam como seres atuantes, como pessoas com condições de contribuir, com condições de estar em determinados espaços. E sim, desmanchar e desmistificar algumas questões referentes à nossa raça, à nossa cor de pele, enfim, e principalmente a nossa capacidade. Porque a história, o mundo, a vivência que a gente traz num país escravista, né, é sempre nos colocar num papel secundário. E eu diria, inclusive, desvalorizando a importância desses trabalhos, talvez, que se considerem menores. Então, a gente mostrar que nós temos pessoas com capacidade, que estão disputando espaço, que estão principalmente também se qualificando, que é uma pauta complicada quando a gente fala, por exemplo, das cotas, que as pessoas entendam que nós estamos qualificados e disputando de igual para igual na capacidade, porém nós não temos oportunidade. E é aí que entra a grande discussão, de nós termos nossa representação em espaços que demonstram que sim, nós temos qualificação, nós temos condições e nós temos principalmente consciência do mundo que a gente vive, para conseguir debater e conseguir pautar as nossas questões, não só as nossas questões específicas, mas aquelas questões da convivência social que nos afetam.
E que estão no nosso dia a dia, e que estão né, no nosso cotidiano, diariamente. Não é uma coisa assim, ó, um absurdo, é de outro mundo. Não, é aqui, é Santa Maria, no nosso bairro, é na nossa empresa, no nosso colégio. Então isso eu acho muito importante. Dijane, e tu sempre foi uma pessoa, uma mulher negra assim, combativa? Ou tu já teve algum momento assim, que não era do combate? Olha, a gente já nasceu de uma disputa, né? A gente nasce de uma disputa, começa por ali. Alguém andou ganhando uma briga aí e nós estamos aqui. Assim, ó, a minha vida basicamente é isso, né? Eu sou funcionária pública desde 2004, né? Até então eu trabalhava como empregada doméstica, enfim, naquele ramo mais informal, mas era o que tínhamos para o momento. Eu acho que o grande diferencial que sempre me colocou numa outra postura, numa outra visão do mundo, é que eu sou uma pessoa que valoriza muito o saber. E desde sempre. Então, assim, a minha mãe foi uma pessoa que estudou até a 3ª ou 4ª série, mas as maiores lembranças que eu tenho da minha mãe é com um livro na mão. E eu acho que esse gosto, essa tendência para ir assim, vivendo num local. Eu sou natural de Faxinal do Soturno, nasci e me criei em Faxinal. Então, onde a gente morava não tinha água elétrica, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Então, qual era a fuga que nós tínhamos enquanto crianças que morávamos em periferia? Era o livro, porque tu não tinha uma televisão, então era o livro. Então, esse gosto pela leitura também, que te abre um mundo inteiro, um universo inteiro, fez também com que fosse começando a sonhar com outras coisas, de saber que existem coisas diferentes da realidade que a gente vive. Mas aí aquele primeiro período foi isso, mas sempre tive essa questão com o estudar, o aprender, o valorizar o saber. A partir daí, nas voltas que a vida dá, eu saí de Faxinal, fui morar em Nova Palma, continuei nessa situação, até que em 2002, surgiu a oportunidade do concurso público. Mas tudo muito assim também, por isso que eu digo, às vezes algumas coisas acontecem que eu me assusto, porque eu fui trabalhar no serviço público com aquela visão assim, ó, de olha, agora tu vai ter um emprego fixo, tu vai ter um salário bom, tu vai ter um plano de saúde, que pra gente é muito importante. E eu fui nessa vibe, assim. E aí, só que tem aquela questão do que a gente de algumas coisas que são da nossa natureza. Então, no momento que eu estive dentro do serviço público, e aí começou, então, a função do sindicato, tive contato com o sindicato, através de um colega meu, professor Bruno, que era, na época, membro da direção do CPR de Santa Maria, que a gente pertence. E aí, então, em algumas questões que aconteceram dentro da minha vida profissional, que eu precisei do sindicato, na época de um pedido de remoção, ia dar toda uma situação. Ali, então, também já despertar essa questão da importância da representatividade e tudo mais. E, obviamente, né, uma mulher preta, do interior, que vai trabalhar numa escola dominada por pessoas de descendência italiana, isso traz também vários conflitos, aqueles que a gente já está acostumado. Mas eu nunca fui de ficar no silêncio, né? Então, essa questão do rebater, do questionar, do me impor, eu acho que também muito isso. Essa questão particular que eu sempre tive, de me valorizar. Eu tô nesse lugar aqui, esse lugar é meu. Então as pessoas não vão me dizer que eu não devo estar aqui. Se eu estou aqui porque ninguém me colocou, eu nunca fui tartaruga no poste, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que os espaços em que eu ocupo, eu fui pela qualificação. Não, e assim, ó, com conhecimento de causa e assim, ó, e consciência. Acho que isso muitas vezes também nos falta. Às vezes as pessoas estão nos lugares, mas elas não estão conscientes de estar ali. Exato. E esse despertar de consciência também me aconteceu. Porque até então eu estava naquela, eu estou no lugar, eu tenho que prestar um serviço, eu tenho que... Mas aí tu vai para uma escola em que tu começa a ver repetirem-se fatos da tua infância com relação ao recorte racial, com relação ao recorte do lugar da onde aquela criança vem. E aquilo começa, né, os famosos gatilhos. E isso faz com que a gente comece a ter também essa visão. Eu não posso ignorar, porque eu também passei por isso. Mas eu tive oportunidade, talvez, de alguém que disse não é assim, ou não aceita. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é também despertar essa consciência nos que estão vindo, né? E aí, nessa função, acabei indo parar no sindicato. Então, daí, claro, é um mundo que abre enormemente. Tu começa a sair mais, tu começa a entender outras realidades, tu começa a adquirir outros conhecimentos, tu começa principalmente desmistificar, porque o papel da educação também tem isso, né? Eu tenho 40 anos, então o que eu estudei de história, eu fui aluna de educação moral e cívica mesmo. Eu tive educação moral e cívica, então assim, ó, da gente vê exatamente isso. É tu ir buscar outras fontes, tu não ficar amarrado naquilo que te colocaram num determinado período. Não estou condenando, estou dizendo que a escola da época, o contexto da época fez com que
A educação que a gente recebeu foi também colonizadora. Exato. De colocar, né? Imagina, a gente ia para a escola estudar que Princesa Isabel libertou os negros da escravidão. Hoje a gente sabe que não é. Então, todos esses meandros, essas coisinhas assim, que vão fazendo com que a gente comece, e a tendência é isso, é tu buscar sempre mais. E aí então vem, assim, essa descoberta do quem eu sou, afinal de contas. Quem eu tô aqui, quem sou eu no meio dessa bagunça toda, né? Então são coisas que, e a cada dia, né? A descoberta diária. A descoberta diária é sempre com aquela... Eu tenho muito esta cautela, porque eu sempre procuro assim, o que eu criticar no outro eu não posso fazer. Eu acho que não... Então assim, ó, quando eu faço essas críticas, e no Brasil que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo, que nos cansa, nos faz sofrer o momento histórico que a gente está vivendo. E eu acredito que o grande motivador da situação que estamos vivendo é isso. Nós temos muitas pessoas desqualificadas em locais que elas não deveriam estar, em vários aspectos. E isso está trazendo um prejuízo enorme para todo mundo. Então essa questão do sempre estar buscando, do sempre estar assim, eu não digo, eu costumo dizer assim, ó, aqueles 25% que eu sei. Ninguém bate pé comigo naqueles 25%, porque eu sei. Agora, os outros 75%, eu entendo como necessidade de continuar buscando, de continuar aprendendo, de continuar... Tu vai falar sobre um assunto, tu pesquisa sobre ele. Tu quer alguma coisa, tu vai lá e estuda sobre aquilo. Porque o país que a gente vive hoje, que nega a ciência, que nega o conhecimento, o achismo não tem espaço. Exato. O achismo está custando a vida das pessoas, o achismo está custando a dignidade das pessoas. Então, num contexto geral, por eu ser uma pessoa que trabalha direto com a educação, eu bato muito em cima disso. A gente precisa estar dono da informação. A gente precisa saber, e saber bem, saber corretamente. Mas, Digiane, isso que tu trazes para nós que somos negros, assim, é aquela busca, né? A gente sempre tem que saber bem e mostrar que sabe. Nós temos para te poder ter o mínimo de respeito. O nosso padrão sempre vai ser 3x, né? Tu não basta tu saber, tu tem que saber bem, tu tem que saber muito mais. Ainda mais mulheres. E daí tem também aquele recorte que é muito o massacre que vem por conta do patriarcado e do machismo. Então não existe como eu pensar numa sociedade que vai ser melhor para mim se eu não estiver com outras pessoas que estejam em pé de igualdade de condições de saber e de lutar. Quando a gente fala muito sobre a questão, por exemplo, que a gente ainda hoje tem que ficar brigando sobre o tal do racismo reverso e outras pautas, quando a gente aborda temas, por exemplo, do amor interracial, quando a gente fala de pautas das cotas, quando a gente tem os nossos dizendo não é tudo isso. Não, mas amor não tem cor. Não, mas a gente não está dizendo que as pessoas não possam ser afetuosas com outras pessoas. O que a gente está querendo é que as pessoas entendam um grau de empoderamento, um grau de consciência, e esse empoderamento não é o eu ser arrogante ou o ser mais. Exato. É o eu me reconhecer. Eu sou um ser humano com valores, eu sou um ser humano com qualidades. Eu mereço estar em determinados espaços, mas para isso, obviamente, eu vou procurar me qualificar. E aí vem a questão da oportunidade. Eu quero ter oportunidades para que eu me qualifique, para que eu possa ocupar com propriedade alguns espaços. E isso entra também para as nossas relações interpessoais. Olha só, você vê, observe que mulher extraordinária. Por isso que eu disse, eu não canso de dizer, eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho que tu fazes em todos os aspectos. E tá aí, ó, dando essa aula pra gente. O Viva Ubuntu, daqui a pouquinho a gente retorna. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar.
Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje com Dijane Ribeiro, que não é ninguém além da diretora-geral do CEPERGS aqui de Santa Maria, e depois a gente vai tocar nessa luta que é o CEPERGS. Dijane, tu estavas falando para nós desse buscar, né, da gente estar sempre falando, a gente está sempre se qualificando, dessas oportunidades, e olha que nós, enquanto mulheres negras, a gente tem que cavar as oportunidades. Porque, na verdade, a gente também não pode ter aquela noção assim, ó, de que vão nos dar alguma coisa. Nunca dão nada pra gente. Jamais, nunca. Tem um aspecto bem... que pra mim é uma questão sensível. É como eu digo assim, ó. É o tu te empoderar sem tu ser arrogante. E tu ter a humildade de saber a necessidade de algumas coisas. Mas também tu não... Como é que eu posso colocar isso? Tu não tem que, algumas coisas tu não tem que agradecer demais, tu não tem que, sabe? Porque muitas coisas não nada é dado, tu tem que cavar. Então muitas vezes tu tem uma oportunidade. Então, se tu tiver uma oportunidade e tu fizer o teu melhor, no meu entendimento, tu agradece a oportunidade e segue o baile. Porque se tu não tivesse qualificação, tu não tivesse vontade, não tivesse outras questões mais, tu não ia ir pra frente. Exato. Porque esse mundo não nos dá nada. Os nossos belos olhos não nos levam a lugar algum. A gente tem que brigar e tem que... Então, assim, ó... entra, então, essa questão de por que eu estou em certos espaços e por que eu brigo tanto em certos espaços e por que eu acredito que o conhecer-se, principalmente, as suas necessidades, a sua realidade, seu lugar no mundo, para que tu comece a trabalhar. E aí entra a pauta, por exemplo, da questão da categoria a qual eu pertenço dentro da educação. O trabalho que a gente faz enquanto sindicato. Porque a gente também, por incrível que pareça, como funcionária pública, como servidora da educação, quando eu vejo os meus colegas professores, porque eu não sou professora, eu sou agente educacional, eu sou funcionária da manutenção, eu não sou uma educadora de sala de aula, eu sou uma educadora extra classe. E aí, quando a gente vê uma sociedade que está toda hora romantizando a educação, botando a educação como um sacerdócio, que é uma deslavada mentira, porque, desculpe, os sacerdotes também, acho que o único ponto em comum, no meu entendimento, é que os sacerdotes também precisam de muita qualificação. Eles têm no mínimo 2 faculdades, 2 cursos superiores, mas termina aí. Tanto quanto a área de atuação, tanto como remuneração, tudo muda aí. Então, assim, essa romantização da educação, do papel do educador, e que a sociedade, quando precisa, diz que a educação é essencial, mas quando é para valorizar essa educação e entender o valor do contexto, do papel, da relevância social de um educador, chama todo mundo de vagabundo, ou que está sempre reclamando. E aí tu vê dentro da tua categoria, entre os teus colegas, também esse desrespeito, essa depreciação com relação ao papel que ele desempenha, ou com a função que ele desempenha, de aceitar, e aí a gente volta lá, né, quando os negros se rebelaram contra a escravidão, nós não temos hoje muitas vezes colegas educadores que não se rebelam contra um sistema que visa massacrá-los diariamente. Mas aí é aquele histórico, né, que tu não deixa que se unam. A Exato. ideia joga a divisão entre tu não eles. Deixa que se unam. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Então, a noção do trabalho, isso aí é Marx, né? Marx profundo. Né? Esse é o velho Marx, né? Quando ele separa quem é o trabalhador de chão de fábrica e o trabalho intelectual, e o trabalhador intelectual ele acha que ele não é o mesmo trabalhador, claro. Aí nós dividimos a classe. É o trabalho, né? E hoje também fazendo um recorte
volto a dizer, o momento que a gente vive, essa semana ainda a gente estava numa discussão com relação a isso, que a nossa sociedade, não só com o papel das pessoas, enquanto etnias, enfim, mas também enquanto trabalhadores, a famosa consciência de classe, né? Enquanto nós tivermos pessoas dizendo, um recorte bem específico, os caminhoneiros levam o Brasil nas costas. Levam, mas levam junto com o produtor rural, levam junto com o pessoal que trabalha lá na fábrica, nas manufaturas, levam junto com a educação. Então não tem como a gente dizer que tu constrói um país ou uma sociedade dependendo de um único setor. Então esse único setor, e aí sim eu digo a questão da arrogância, ele põe essa arrogância toda de que eu sou quem faz, sem perceber que ele é uma peça da máquina. E que ele precisa das outras peças, e que ele precisa dos outros, e que tanto que estamos como estamos, né? A divisão da classe trabalhadora, que não se enxerga como classe trabalhadora, né? Quem é o rico no Brasil? Quando é que nós vamos taxar as grandes fortunas? Enfim, então questõezinhas assim, e que sim me afetam. Enquanto eu tiver alguém, um colega do meu lado, que não entende a importância dele lutar junto comigo, porque é para nós, é para o nosso futuro, a coisa não vai andar. E aí a gente volta lá para o nosso recorte enquanto povo preto, né? Que enquanto eu vi uma matéria dia desses que mexeu muito assim, me botou muito a pensar, de um cantor aí, enfim, que fez uma postagem, um vídeo ali na época de Natal, indo para a favela onde ele nasceu e tal, e botando a hashtag a favela venceu. E aí uma pessoa contrapôs e disse, não, a favela não venceu. E aí faz todo aquele recorte né, que muitas vezes nós, enquanto negros, acabamos elevando a questão da meritocracia e dizer, não, a favela não venceu, meu anjo, porque tu volta uma vez por ano para o local onde tu nasceu, tu distribui 2 dúzias de cesta básica, mas tu não pensa, por exemplo, em ajudar alguém a estudar, ou ajudar, né, para que a pessoa, então, a gente fazer aquela caridade para acalmar a consciência, ou para daqui a pouco tu não ser acusado que tu esqueceu a tua origem. Não é dizer a favela venceu. A pessoa faz uma crítica muito severa com relação a isso. E eu fico, cara, é verdade. E aí teve uns que disseram assim, mas tem uns que nem lá não voltam. Pois é. E aí, como é que faz? Né? Então, eu acho assim, importante. Acho que o primeiro lugar onde tu vai ser referência é dentro da tua casa. Exato. Né? Dentro da tua família, com os teus que tu convive. Qual é a referência que tu passa? E trazer esse entendimento de tu criar o teu filho, por exemplo, sabendo, principalmente a gente quando lida com crianças, e a gente já foi criança, a gente já não sei o quê, por exemplo, que o teu filho vai chegar em casa e tu vai ter que explicar para ele que o caderno que o pai pode dar, o caderno que a mãe pode dar é esse aqui, porque trazer o teu filho dentro da realidade e de dizer, olha, ok, né, mas de ensinar prioridades, ensinar algumas questões que a gente foi criado nessa, né? Primeiro eu vou te dar comida, depois a gente vê o resto. A pirâmide de Maslow lá, gritando, berrando na nossa orelha. Mas a gente, essas questões, então dentro da tua família, tu ensinar o teu filho, dizer, olha meu anjinho, hoje a mãe trabalha em tal coisa, mas a mãe precisa estudar ou assim para conseguir algo melhor, para quem sabe, porque hoje a gente sabe que o Brasilzinho velho tá difícil, só estudar não adianta, tu ter uma qualificação só não adianta, porque, né? Mas enfim, que eu preciso buscar. Que está sempre, né, trazendo sempre essa realidade da e aí para busca, depois então talvez dentro do teu círculo de amizades ou dentro do teu ambiente de trabalho também mostrar que tu precisa estar atento, que tu precisa estar sempre buscando, porque é o comodismo, né, e principalmente também a coragem que eu cobro de muitos colegas meus, né, a coragem de que se tu estás tranquilo com a tua situação, se tu estás de boa com aquilo ali, não vai lá estragar a luta do outro que está insatisfeito. Porque aquele que está insatisfeito está trabalhando para ti também. Exato. Então, se tu não queres, como dizem por aí, se não tens a coragem de lutar, não atrapalha. E exatamente nessa luta, já não tu já está no CEPERGS há quanto tempo, Jane? Eu sou membro do CEPERGS desde 2004, quando eu entrei para o Estado. Dentro mais ativamente, eu estou desde 2014, que foi quando eu já participava de algumas atividades, mas mais assim, pelo fato de eu morar no interior, então, tipo, dificulta algumas coisas. Então, enfim, hoje a vantagem das mídias sociais, a gente consegue atingir mais gente mais rápido, e até também essa questão da organização, então a gente consegue participar mais. Mas a partir de 2014 que eu vim para a direção do segundo núcleo, né? Fui para a direção da professora Sandra para representar os funcionários de escola, representar os agentes educacionais, e eu era diretora tesoureira.
Na gestão seguinte, em 2017, a gente nos reelegemos. Eu continuei então como diretora tesoureira com o professor Rafael Torres, que era o nosso diretor, hoje é da direção do Simprov Santa Maria. E então agora, no último ano, eu vim para o cargo de diretora-geral. E um cargo assim que muito me orgulha, muito me honra, não só por representar a minha categoria, estar à frente do maior núcleo do interior do estado. Nós somos o maior núcleo, nós temos quase 5 mil sócios. Ser a primeira funcionária de escola, diretora de segundo. Então, assim, é um peso, assim, que me traz, volto a dizer, essa angústia do eu tenho que procurar melhorar, porque, e agora não só por mim, de carregar o peso de toda uma categoria, e aí a gente volta de novo para o recorte, né? Porque os funcionários de escola, principalmente as tias da faxina, que é o setor que eu trabalho, é o mais menosprezado, tanto dentro da escola como dentro... Menosprezado entre uns e outros, porque a gurizada, o pessoal que mais gosta é a tia da faxina, a tia da merenda. Mas deixa, eu vou fazer, porque eu tô arrepiada aqui, porque é o seguinte, talvez as pessoas não me conheçam, né? Obviamente, eu achando que as pessoas, todo mundo tem que conhecer, me conhecem. Mas a minha mãe é merendeira de escola. Então, eu me criei dentro do colégio, eu me criei limpando sala de aula para ajudar minha mãe, porque quando ela assumiu, ela fez o concurso, daí quando ela assumiu, ela fez para merendeira. Mas não tinha, não, do estado. Mas daí não tinha vaga de merendeira, mas precisavam de servente. Então, ela entrou como servente. E aí, limpava a sala de aula. E eu ia ajudar ela a limpar a sala de aula. Então, carregar mesa, classe, cadeira, tirar, passar bombril nas cadeiras, nas mesinhas azul, isso aí eu sou campeã de fazer. Aí ela ficou, acho que 1 ano e meio, não, acho que 1 ano ela ficou como servente, e daí eu abriu a vaga para merendeira, então ela foi para a cozinha. Gente, eu na cozinha, a minha mãe estava lá, e eu fui fazer o magistério na época, e na escola onde a minha mãe fazia merenda. Então eu ia com ela, eu ia para a cozinha com ela, a hora que batia para a sala de aula, eu ia para a sala de aula, na hora do intervalo eu vinha para ajudar a dar merenda para as crianças. Então eu vivenciei esse trabalho dela, esse trabalho de colégio, de limpar a sala de aula e depois de estar na cozinha fazendo as coisas. Então eu me admiro muito, fico muito feliz, Jane, de realmente essa comunidade dentro da escola está sendo representada dentro do CEPERGS com uma força muito grande, porque eu acho que isso não aconteceu em outros núcleos no estado. Não, em outros núcleos até a gente já tem. Santa Maria nunca teve. Os outros, nós somos 42 núcleos. Temos hoje o CEPERS, com seus 42 núcleos, ele tem 6 ou 7, não tenho certeza, 6 ou 7 funcionários de escola que são diretores de núcleo. Aqui o núcleo de Santiago, que é nosso vizinho, comandado pelo Leandro, que também é funcionário de escola, é monitor de escola. E até a última gestão, o núcleo de Cachoeira, que aqui também tinha um funcionário de escola como diretor geral. Então, assim, é importante exatamente isso, sabe? Uma que talvez as pessoas que não estejam dentro da escola não entendem o que a gente faz. Não é só, é por isso que eu falo essa questão do menosprezo por alguns setores que são fundamentais, gente. A gente lá dentro da escola, assim, principalmente, eu sou da manutenção. Então, a minha escola não tem monitor. Então a gente acaba desempenhando umas tarefas ali, que necessitam, que não são, algumas não são das nossas atribuições, mas a gente tem muito isso. Quem trabalha em educação é diferenciado, a gente pega todas as buchas da gente e vai embora. Então esse contato que a gente tem com os alunos no pátio da escola, quando a gente tem, por exemplo, quando a gente levanta muito essas questões do racismo, do bullying, do não sei o quê, é nós que detectamos isso, somos nós que trabalhamos isso. Então, quando a gente tem pessoas dentro da escola que entendem, aí volta a questão, eu não tô lá só para limpar banheiro, para limpar a sala de aula, eu tenho uma outra tarefa ali, tão importante quanto. Jane, muito obrigada. Muito rápido, muito obrigada. Não, nós vamos voltar, nós vamos ter outra rodada dessa discussão aqui, porque é muito importante. Muito obrigada pela tua presença, por estar aqui conosco hoje. Você que nos acompanha, nos ajude a fazer com que esse programa chegue a mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, nos siga, dê sugestões, mande aí pessoas que você gosta, que você conhece e que você quer ver também aqui no Viva Ubuntu. Muito obrigada, Viva Ubuntu, minha querida. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.
Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde.